Foram tantos detalhes que me chamaram a atenção no Devocional 2024 de hoje, que 15 minutos não daria para falar sobre todos eles. Então eu vou tentar resumir, falando aqui hoje com vocês sobre: está sobrecarregado? Desabafe. A inveja e a lepra. Os espias na terra prometida e ser incrédulo ou se manter crendo. Capítulo 11, 12, 13, 14, muitos detalhes nos chamaram a atenção, como por exemplo, no capítulo 11, do versículo 1 ao 9, mostrando a ingratidão do povo, reclamando, falando sobre terem sido levados até ali e suspirando sobre aquilo que eles provavam no Egito. Uma das maiores dores e uma das maiores decepções é a ingratidão. E Deus se irou com isso quando viu aquele comportamento do povo e por esta razão ele tomou uma atitude. Deus se posicionou fazendo algo. No versículo 10 ao versículo 15, quando Deus ele fala de sua ira, então Moisés ele desabafa. E o que me chamou a atenção nesse desabafo é que Deus compreendeu o desabafo de Moisés. Às vezes, minha amiga, meu amigo, tudo que você precisa é chamar aquela pessoa que você vive, convive e que para você tem sido sobrecarregado o seu dia a dia e desabafar com ela. Colocar para ela que tem sido muito pesado para você. Ou, se é algo particular, é algo no seu íntimo, então desabafar com Deus, colocar para Ele o quão pesado está sendo você carregar toda esta carga. Deus vai lhe entender. E Deus fará com que as pessoas as quais você vai desabafar também te entendam, como aconteceu com Moisés. Tanto que Deus compreendeu de tal forma o desabafo dele que deu a ele a solução, que levantasse 70 homens. E esses 70 homens receberiam do Espírito que estava sobre Moisés para serem superintendentes, para levar as cargas como Moisés estava levando, distribuir a responsabilidade. No versículo 23 do capítulo 11 e do versículo 31 ao versículo 35, nós vemos um momento muito decisivo. Eu queria até inclusive ler com você no capítulo 11, no versículo 23, Deus ele fala que algo extraordinário ele faria. E Moisés, ele chega para Deus e ele coloca diante de Deus as suas dúvidas. Quantas vezes nós duvidamos de que Deus é poderoso para, com o seu braço estendido, fazer algo surpreendente? No versículo 23 diz assim: porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. E de fato ela se cumpriu, porque nós vemos no capítulo 11, do versículo 31 ao 35, uma chuva de codornizes que vieram e se alastraram por toda a terra, e eles comiam ao ponto de sair pelos narizes deles. Saía pelo nariz a carne, de tanto que eles comiam. E Deus se irou porque eles, mais do que duvidaram, eles foram gananciosos. E aí a ira de Deus veio sobre aqueles que agiram desta forma. Nós precisamos manter a nossa fé e não duvidar. Lembre-se disso. No versículo 25 ao versículo 30, nós vemos que Deus não limita o seu espírito a um grupo de pessoas.
Eles estavam reunidos, mas haviam 2 homens que não estavam juntos deles e que eram homens que tinham sido escolhidos para receber do Espírito Santo. E mesmo eles estando em outro lugar, o Espírito Santo veio sobre eles. Isso nos mostra que o Espírito de Deus não se limita a um lugar. O Espírito Santo não se limita a um espaço. O Espírito Santo vem sobre aqueles aos quais Ele escolheu. Se você crê que você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, o Espírito de Deus virá sobre você e te encherá. No versículo 1 ao 16 do capítulo 12, nós vemos um momento que traz muito temor. Todos nós, temos que colocar rédeas nas nossas línguas, nossos lábios, e vigiar o que falamos, cada um de nós. Pensar não é pecado, mas você colocar aquilo para fora que você está pensando, aí já traz consequências. A inveja que Miriam e Arão tiveram de Moisés trouxe consequências. Ela teve lepra. E Arão só não teve porque com certeza ali naquele momento ele já se prostrou diante de Moisés pedindo perdão, e também por ele ser o sumo sacerdote, Deus então teve misericórdia porque as consequências seriam piores. Mas nós precisamos sempre vigiar o que falamos contra aqueles que são de Deus. Se você é de Deus, quem sou eu para falar de você? Não é verdade? Aqui não se refere somente a uma posição eclesiástica ou um título. Aqui ele está falando de unção. Talvez alguém da sua família tenha unção e você tem falado contra esta pessoa. Cuidado, porque ela é uma pessoa ungida por Deus. Isso nós temos que ter temor e tremor. No capítulo 13, no versículo 17 ao 20, nós vemos Moisés pedindo para que eles preparassem um relatório da terra de Canaã, Cades Barneia, esse lugar que era a porta de entrada à terra prometida. E em nenhum momento nós vemos Moisés pedindo que eles trouxessem um relatório de desânimo, mas com ânimo. Aliás, ele fala isso, eu quero ler aqui para você no versículo, capítulo 13, no versículo, versículo 20 diz assim: também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Olha só, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Moisés pediu para eles trazerem um relatório com ânimo, mas eles trouxeram um relatório vestidos de pessimismo, incredulidade e negativismo. Muito forte. O versículo 23 ao versículo 33, ele mostra que o fruto era a prova de que aquela terra era a terra escolhida por Deus. Mas eles foram incrédulos. Nós vemos claramente que eles falavam que não tinha como herdar a terra, porque a terra ela era cheia de gigantes e ela devorava aqueles que tentavam se apossar delas. Mas nós vemos ali que haviam 2 homens que não se deixaram contaminar. Embora a incredulidade contamina, porque o povo foi tomado pela incredulidade, mas nós vemos que Josué e Calebe se mantiveram firmes, dizendo: eia, subamos, possuamos, esta é a terra que o Senhor nos deu. Quando você decide não se contaminar, a sua fé prevalece. Mas se você deixa entrar nos teus ouvidos e nos teus olhos aquilo que te contamina, aí
já era. A palavra de Deus diz que isso trouxe consequências, porque o povo que ficou contaminado e que quiseram até inclusive apedrejar Moisés, Arão e tudo mais, Deus então não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Eles ficaram a partir dali rodeando no deserto até que todos morressem, porque eles foram ingratos, foram incrédulos, porque eles agiram de má fé. A palavra de Deus diz que ele perdoa, porque Moisés inclusive pediu que Deus tivesse misericórdia deles. Eles não foram ali fulminados, mas todo pecado os pecados trazem as suas consequências. Você pode ver isso em Números 14, 20 ao 23, versículo 25 e também do 36 ao 38. E para terminar, capítulo 14, do 39 ao 45, nós vemos que eles substituíram o pecado do desespero e da incredulidade pelo pecado da autoconfiança e da presunção, dizendo, não, a gente vai mesmo assim, vamos subir esse monte, vamos tomar posse. Mas eles não foram com a direção de Deus. Moisés e a arca, que representava a presença de Deus, ficou no arraial. Eles foram e se deram mal. Sem a presença de Deus, não vá. Sem a presença de Deus, não tome nenhuma atitude. Porque, como nós falávamos esses dias, antes de você vencer no campo de batalha, primeiro você tem que vencer no campo espiritual. Comunhão com Deus. Não esqueça disso. Se esta mensagem ajudou você, mande para o máximo de pessoas possíveis. E não esqueça de se inscrever no nosso canal André Cageu Oficial. Eu digo nosso porque é meu, feito para você. André Cageu Oficial no YouTube. Lá você se inscreve, ativa o sininho e recebe muitas mensagens mais que especiais. Porque você é especial para Deus. Até amanhã.